Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês foram nessa segunda rodada do Cartola FC? Comenta aqui embaixo a pontuação de vocês. Se você é novo, muito prazer, eu sou a Natália Fante e no vídeo de hoje eu vou escalar junto com vocês o meu time Valorização e meu time principal. Então não deixe de se inscrever, de deixar o like e de assistir até o final. Mas antes, roda a vinheta! Bom, galera, antes de fazer a minha escalação aqui com vocês, do time principal e time valorização, só queria lembrar que ontem eu soltei um vídeo aqui no canal fazendo uma breve análise dos confrontos dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, lembrando, tá muito difícil de manter SG, então corre lá pra assistir. Eu fiz uma breve análise sobre o histórico de confronto, quem tem mais chance de ir bem, Eu acho muito difícil, tá difícil escalar no setor defensivo, então volto a dizer, escalem jogadores que têm potencial de fazer uma boa pontuação mesmo sem os 5 pontos da SG. É o caso do Vitor Cuesta, do Jeromel, Kahneman, Marcos Rocha, que para essa rodada é uma excelente opção. Então assim, tentem escalar assim, sabe? Não dependendo somente da SG. Na terceira rodada, a média e preço começam a se estabilizar, então o ideal é você escalar jogadores que você acredita que tem o potencial de ir muito bem. Evitem, não quer dizer que não pode, mas evitem escalar jogadores que estão muito valorizados e também jogadores que estão muito desvalorizados. Por quê? Quem está muito valorizado, para conseguir... Agora a média e o preço estão se estabilizando, então para conseguir te valorizar vai ter que ir muito bem, ou seja, mitar muito de novo. Então... a mesma questão de quem tá super desvalorizado. Se for muito mal de novo, você vai perder mais cartoletas ainda. Então, se o seu caso fui mal na primeira e na segunda rodada, tô com 100 cartoletas ainda, me ajuda, o que que eu faço? Se você tá preocupado ainda com valorização nessa terceira rodada, é o momento de você escalar jogadores que fizeram pontuações baixas na segunda rodada, entre 2, 3, 4 pontos. Essa é a dica aí pra essa terceira rodada. Bom, galera, começando a nossa escalação aqui pelo gol, a primeira opção que eu deixo pra vocês é o Lomba, pensando em pontuação, joga fora de casa contra o Fluminense, é uma boa pensando em pontuação em defesa difícil. A opção mais segura talvez seja o Everton do Palmeiras, que joga em casa aí contra um Goiás que vem bem desfalcado e pode manter a SG. O Gatito Fernandes é uma apostinha, acho que tem chance aí de pontuar bem com defesa difícil, mas tem grandes chances de tomar gol, então seria uma opção pensando aí em pontuação com defesa difícil. O Douglas, que foi muito bem na rodada passada, tá bem valorizado, indico escalar quem tiver bastante cartoletas, mas pode ser uma boa também para a rodada. O Cássio do Corinthians também pode ser uma boa, pensando em defesa difícil, joga fora de casa contra um Grêmio, que vai vir bem ofensivo aí nesse jogo. O Vanderlei também pode ser uma boa opção, joga em casa e também não tá muito caro, se torna uma boa opção também, pensando em pontuação. E até agora, essas são opções pensando em pontuar. Valorização. Vladimir dos Santos pode ser uma boa, tá baratinho, tá pouco valorizado, joga em casa contra o Atlético Paranaense, pode sofrer gols, mas se conseguir manter a SG é uma boa. Também o César do Flamengo, que precisa fazer muito pouco para começar a valorizar. O Flamengo joga fora de casa contra o Curitiba, tá difícil esperar qualquer coisa do Flamengo por conta do que aconteceu aí nas 2 primeiras rodadas, mas tá baratinho e vai estar no nosso time valorização. Aqui no principal iremos com o Everton do Palmeiras. Nas laterais, a primeira opção é o Saravia, tá bem carinho, tá bem valorizado, foi um mito aí na rodada passada e tem tudo para ser um mito no Cartola nesse ano. Se o seu objetivo é pontuar, pode ser uma boa, mas pode ser que você perca cartoletas com ele. Outra boa opção também é o Guilherme Arana do Galo, que tá dando assistência, tá fazendo bastante desarme, tá um pouco mais carinho, mas se você tiver condições, com certeza é uma ótima opção para a rodada. O Reinaldo também é uma boa, São Paulo joga fora de casa contra o Vasco, ele não tá muito valorizado, foi super bem aí na última rodada, deu assistência e acho uma boa pra rodada também. O Sander, que na última rodada perdeu SG, mas ainda conseguiu fazer 9 pontos aí, tá bem valorizado, então acho que seja uma boa opção pra quem já tem bastante cartoletas, tá? Mas joga fora de casa contra o Atlético Goianiense, pode ser uma boa também pra rodada. O Nino Paraíba acho que tá entre as melhores opções de lateral pra essa rodada. Foi bem aí na última, não precisa fazer muito para valorizar, joga em casa, então é uma boa. O Marcos Rocha também é uma excelente opção para a rodada, precisa fazer um pouco mais de 4 pontos para começar a valorizar, mas é um lateral bem ofensivo, pode ajudar bastante aí, quem sabe dar uma assistência pro Rony ou pro Luiz Adriano. O Vinha também se torna uma excelente opção para essa rodada.
Ele sobe bastante, é um desarmador nato, então pode pontuar com desarme, com falta sofrida, pode, quem sabe, dar uma assistência. E também o Felipe Luiz, que é uma das melhores opções para a rodada, pensando em valorização, tá bem baratinho. Na última rodada perdeu o SG e ainda fez 3 pontos, então vai estar no nosso time, assim como o Marcos Rocha. E acredito que os dois sejam boas opções pensando aí em valorização e pontuação. Indo para a zaga, a primeira opção que eu deixo para vocês é o Gustavo Gomes do Palmeiras. Acho que tem grandes chances de ir bem nesse jogo. Tá um pouquinho mais carinho, mas é uma boa. O Vitor Cuesta, que é o rei aí do desarme, pode ir muito bem nesse jogo. Mesmo perdendo o SG, a gente sabe que ele costuma pontuar muito bem. Tanto o Kahneman quanto o Jeromel são boas opções para a rodada também. Jogam em casa contra o Corinthians, que sofreu aí no último jogo pro Galo. Mas o Jeromel é sempre uma boa. Fez 5 desarmes aí em apenas um jogo e com certeza é uma boa pensando em pontuação. O Júnior Alonso do Galo também acho que seja uma boa para a rodada, tá um pouco valorizado, também foi muito bem em desarmes aí na rodada passada e tem tudo para ir bem novamente nesse jogo, jogando em casa aí contra o Ceará. Pensando em valorização, o Lucas Veríssimo é uma boa opção. Joga em casa, tá baratinho e tá um pouco desvalorizado, então se torna uma boa opção. O Hever também é uma boa, pensando em valorização e também em pontuação. Jogando em casa aí, muito bom no jogo aéreo. Deixa eu ver, acho que de zagueiro essas são as melhores opções. Tem o Luan também, do Palmeiras, que tá bem baratinho, tá um pouco desvalorizado. E se o Palmeiras conseguir manter a SG, pode ser uma boa também. Mas na zaga, essas são as melhores opções. Aqui no canal eu vou com a dupla dinâmica, com Pedro Jeromito e também com Vitor Cuesta. Indo aí pro meio de campo, a primeira opção que eu deixo pra vocês é o Rodriguinho, que é um meio-campista até o momento mais caro aí do Cartola, mas tá pouco valorizado. Tem um confronto aí legal jogando em casa, pode ser uma boa. Ainda pensando em pontuação, o Dani Alves pode ser uma boa, tá bem valorizado, então pode ser que ele desvalorize nessa rodada, mas tá fazendo gol, tá bem ofensivo, é uma boa. O Gerson também é uma boa, tá pouco valorizado e tá desarmando, tá sofrendo falta, tá finalizando. O Zé Rafael também é uma ótima opção, foi titular nos últimos 3 jogos, inclusive na final do Paulista, tá dando assistência, tá finalizando, então vai estar no nosso time, tem tudo pra ir bem. O Thiago Galhardo, que perdeu 2 gols aí no último jogo, não tá muito valorizado, pode ser uma boa, tá dando assistência, também tá bem ofensivo aí junto com o Guerreiro, ótima opção também. O Patrick do Inter, eu gostava muito de escalar ele no ano passado, era muito bom em RB, nesse último jogo aí fez 3 desarmes, finalizou na trave, pode ser uma boa também. Pensando na lei do ex, o Luan pode ser uma boa. O Bruno Nazário, que tá bem baratinho, é uma das peças ofensivas aí do Botafogo e pode surpreender também nessa rodada. O Alisson do Grêmio também pode ser uma boa, joga em casa, tá bem baratinho, não precisa fazer muito para começar a valorizar. Nos últimos 2 jogos finalizou 4 vezes, então pode ser uma boa também. E o Carlos Sanches, que vai estar no nosso time também, tá bem baratinho, tá um pouco desvalorizado, mas jogando em casa, a gente sabe do potencial que o Sanches tem, apesar de ter perdido o pênalti aí, é uma boa. Pensando em valorização, vou dar mais 2 dicas. O Patrick de Paula e o Gabriel Menino são 2 boas opções, são muito baratos, então são ótimos pensando aí em valorização. E são boas opções também levando em consideração ao confronto. Mas o nosso terceiro meia será o Carlos Sanches dos Santos. Indo aí para o nosso ataque, a primeira opção que eu deixo para vocês é o Guerreiro, que é um mito. Tá muito valorizado, tá precisando fazer mais de 9 pontos para começar a valorizar. Só que ele tá iluminado, tá fazendo muito gol, tá dando assistência, então quem sabe não faz mais um golzinho aí contra o Fluminense. Outra boa opção aí, pensando em pontuação, é o Marinho, que joga em casa aí contra o Atlético Paranaense. É o tipo de atacante que eu gosto de escalar, porque não depende de gol para pontuar bem. Ele sofre muita falta, finaliza bastante, então tem tudo para ir bem nessa rodada. Outra boa opção também é o Arthur, do Red Bull Bragantino. Na última rodada deu uma assistência aí, salvou muitos cartoleiros, ajudou aí na pontuação. E tem tudo para ir bem novamente aí, jogando fora de casa contra o Bahia. O Bruno Henrique também é um atacante que eu gosto bastante de escalar, pontua bem mesmo sem fazer gol, sofre muita falta, finaliza bastante, desarma, então pode ser uma boa aí também para a rodada, apesar do que vem acontecido com o Flamengo aí nessas 2 primeiras rodadas. Outra opção que eu deixo para vocês é o Rony, atacante aí do Palmeiras. Jogando contra o Goiás, o Rony em 4 jogos já fez 2 gols, apesar de ainda não ter feito gol pelo Palmeiras, mas pode ser uma boa aí analisando o confronto e pensando nessa rodada. Deixa eu ver quem mais, pensando em atacante. O Diego Souza, do Grêmio, que joga em casa aí contra o Corinthians. Diego Souza tá numa boa fase nesse ano, tá finalizando bastante, já fez um gol no Campeonato Brasileiro nesse ano e pode ser uma boa também.
O Luiz Adriano também é uma boa pra rodada, precisa fazer um pouco mais de 6 pontos pra começar a valorizar, mas acho que tem tudo pra mitar nessa rodada aí, fazer um golzinho e tá entre as melhores opções pra rodada. O Keno, um cara do drible aí, né, pode quebrar as linhas defensivas aí do Ceará, então é sempre uma boa. O Gabigol, que tá baratinho, quem diria que o Gabigol estaria custando 9 cartoletas e vai estar no nosso time, não tem como deixar de fora. Uma apostinha aí pra rodada pode ser o Marrone, que nos últimos 5 jogos fez gol, deu assistência e finalizou bastante, então pode ser uma boa aí pra rodada também. E de atacante, deixa eu ver se tem mais alguma opção. O Wellington Paulista, pensando em valorização, tá? Pode ser uma boa opção pra vocês. E também deixo como opção, pensando em valorização, o Savarino, que tá bem baratinho, tá um pouquinho desvalorizado e tem grandes chances de fazer gol aí nesse jogo. E é isso, galera, mas como eu falei, eu vou com o Gabigol aqui, o nosso terceiro atacante do time principal. Indo aí para o técnico, a primeira opção que eu deixo para vocês é o Sampaoli, do Galo, tem tudo para ir muito bem, pensando em pontuação. O Renato Gaúcho também é uma boa, pensando em pontuação. E a terceira opção de técnico que eu deixo para vocês é o Vanderlei Luxemburgo, que acho que tem tudo para pontuar muito bem também. E pensando em valorização, a melhor opção é o técnico do Flamengo. Precisa fazer um pouco mais de 2,3 para começar a valorizar. Mas, por enquanto, eu vou com o Sampaoli como técnico aqui no nosso time principal. Capitão, eu vou com o Luiz Adriano. Opa, coloquei no Gabigol. Vou com o Luiz Adriano, acho que seja uma das melhores opções pensando em pontuação nessa rodada, beleza? E por enquanto fechei assim o nosso time principal. Indo para o time valorização, no gol eu deixei o César, que precisa fazer 1,9 para começar a valorizar. Nas laterais eu deixei o Felipe Luiz, que precisa fazer 2,4 para começar a valorizar, e o Marcos Rocha, mas o Vinha também é uma excelente opção. Na zaga eu tô indo com o Hever e com o Lucas Veríssimo. O Hever precisa fazer 3,7 para começar a valorizar, e o Lucas Veríssimo um pouco mais de 3 pontos. Outra excelente opção na zaga também é o Luan do Palmeiras, que precisa fazer um pouco mais de 2 pontos para começar a valorizar. No meio de campo, o Patrick de Paula precisa fazer 1 ponto para começar a valorizar. Também estou indo com o Alisson, que precisa fazer 3 pontos para começar a valorizar. E também com o Sanches, que tem que fazer um pouco mais de 3,8 para começar a valorizar e será o nosso capitão aqui no time valorização. Outra opção também pensando em valorização, como eu falei, é o Savarino. O Gabigol também precisa fazer um pouco mais de 4 pontos para começar a valorizar. E o Luiz Adriano, que é uma opção pensando mais em pontuação do que em valorização, mas como eu acho que ele tem grandes chances de ir bem, eu deixei ele aqui no time valorização, mas vou deixar 2 outras boas opções pensando em valorização no ataque, que é o Wellington Paulista, que precisa fazer 2,3 para começar a valorizar, e também o Soteldo, que fazendo 2 pontos já começa a valorizar. E como técnico, como eu já havia falado, eu deixei o Domenech, que precisa fazer 2,9 para começar a valorizar, e fechamos assim o nosso time valorização, custando apenas 77 cartoletas, lembrando que esse meu time valorização já está com 147 cartoletas e o objetivo desse time é valorização, é ter muito patrimônio, tá? Que eu tô participando da Liga do Cartola de Patrimônio. Então eu sempre vou escalar esse time ensinando vocês a como valorizar. Bom, galera, e assim ficaram os nossos times, principal time valorização aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar esse vídeo com os amigos, manda no grupo, vai me ajudar muito a crescer. Pede pro pessoal se inscrever, de comentar aqui embaixo. E também, galera, eu adoro interagir com vocês, então comenta aqui embaixo como tá o time de vocês, qual é a dúvida de vocês, beleza? E é isso. Um beijo, muito obrigada e até a próxima.